Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, eu preciso que vocês divulguem, compartilhem com amigos, deixem um like, comentem alguma coisa. O YouTube com certeza vai cortar o alcance desse vídeo e eu preciso que vocês me ajudem sobre isso. Mas enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo e eu sou Milha Drill. Continuando, Portugal fez a independência do Brasil. Até as vésperas do Grito de Ipiranga, eram raras as vozes entre os brasileiros que apoiavam a separação completa entre os dois países. A maioria defendia ainda a manutenção do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Foram apenas o radicalismo e a falta de sensibilidade política das Cortes Constitucionais Portuguesas, pomposamente intituladas o Congresso Soberano, que causaram a ruptura entre as nações. O Brasil tinha interesse na manutenção do Reino Unido por razões econômicas. Antes mesmo da fuga da família real para o Rio de Janeiro, a colônia já havia se tornado mais rica e influente porção de todos os domínios portugueses. Os grandes traficantes de escravos, então o maior negócio do império, e os principais comerciantes de açúcar, tabaco, algodão, ouro, diamante e outras riquezas estavam estabelecidos no Brasil, em especial Salvador e Rio de Janeiro. Em alguns casos, mantinham poucas relações com a metrópole. A continuidade do Reino Unido dava a esses comerciantes acesso privilegiado às outras partes do império e também ao rico mercado europeu. Os portugueses metropolitanos pensavam de forma diferente, mas as divergências demorariam algum tempo até ficar claras. Ao desembarcar em Lisboa já no final de 1821, os deputados brasileiros foram surpreendidos por diversas decisões tomadas pelas cortes em sua ausência. Todas essas decisões tinham o objetivo de recolonizar o Brasil, caçando os privilégios e benefícios concedidos por Dom João VI. E ao agir desta forma, os representantes portugueses haviam quebrado a promessa que havia sido contida no edital de convocação de não tocar em assuntos de interesse do Brasil antes da chegada de seus representantes. Em um esforço de fragmentar o território brasileiro, como forma de facilmente controlá-lo, no dia 24 de abril de 1821, as cortes decidiram dividir o Brasil em províncias autônomas, e o projeto foi aprovado logo no dia 5 de abril, antes mesmo que os deputados brasileiros chegassem a Lisboa. Realizava-se assim o plano aos poucos revelado de dividir o Brasil, anulá-lo e fragmentá-lo em meras províncias ultramarinas de Portugal. As medidas mais drásticas sairiam no dia 29 de setembro, que anulavam todos os tribunais de justiça e outras instituições criadas por Dom João, de tal modo que iriam restabelecer o antigo sistema de metrópole, sobre todos os produtos comprados ou vendidos pelos brasileiros. E por fim, determinava que o príncipe regente Dom Pedro retornasse imediatamente a Lisboa. E para assegurar que isto tudo fosse cumprido, em outubro daquele ano, as cortes nomearam novos governadores das armas para cada província brasileira, na prática para preservar a ordem e sufocar qualquer tentativa de autonomia, que obedecessem apenas às ordens de Lisboa. A soma de todas essas decisões devolvia ao Brasil a condição de colônia de Portugal, condição esta que vigorava até a chegada da corte em 1108. O tom dos discursos entre os deputados portugueses era incendiário. Ao pedir mais tropas para a Bahia na sessão de 21 de maio, José Joaquim Ferreira de Moura afirmou que a população brasileira era composta de negros, mulatos, crioulos e europeus de diferentes caracteres. Em outras palavras, gente de segunda classe, que deveria ser tratada a pau e chicote. Mas, só no dia 9 de dezembro de 1821, o navio Dom Sebastião atracou no Rio de Janeiro com as notícias de que as repartições governamentais do Brasil seriam fechadas e que Dom Pedro deveria embarcar para Lisboa. A reação dos brasileiros ao tomar conhecimento das notícias foi de revolta. Manifestos e abaixo-assinados contra as cortes e pedindo a permanência de Dom Pedro no Brasil começaram a ser organizados em São Paulo, Minas Gerais e na própria capital. O Rio de Janeiro fervilhava com panfletos, jornais, clubes, sociedades pregando a separação. É incrível como as medidas das cortes lograram em tão pouco tempo desorganizar inteiramente este país e criar um ódio profundo contra o nome português. Depar com o espírito de independência é impossível de comprimir mais longamente. Seria entregue ao príncipe pedindo que ficasse no Brasil um abaixo-assinado que tinha 8.000 assinaturas, um número espantoso para uma cidade de apenas 120.000 habitantes.
A data do 9 de janeiro de 1822 passaria na história como o Dia do Fico, contrariando as ordens das cortes. Mas os brasileiros mal tiveram tempo de comemorar o fico. Na tentativa de forçar o príncipe a recuar e obedecer às ordens das cortes, o general Jorge Tavares, comandante da divisão auxiliadora, a principal guarnição militar portuguesa no Rio de Janeiro, ocupou o centro e a zona portuária da cidade. Na noite do dia 11 de janeiro, o tenente-coronel lançou um desafio: havemos de levá-lo pelas orelhas. A tropa vai cercá-lo e prendê-lo, referindo-se a um plano secreto urdido por parte das tropas de sequestrar o príncipe e levá-lo à força de volta para Lisboa. E no dia 12, a cidade amanheceu em clima de guerra, com brasileiros e portugueses prontos para a batalha. No lado brasileiro, concentrado no Campo de Santana, havia 10.000 pessoas em armas, incluindo soldados, mas também civis armados de pistolas, facas e pedaços de pau. Os portugueses eram um número menor, cerca de 2.000 soldados, porém mais bem treinados e organizados. Mas no mesmo dia, os ânimos se acalmaram com a notícia de que o general se dispunha a retirar seus homens da região, o que foi um grande alívio. O comércio reabriu e as portas da cidade voltaram a funcionar. Além disso, Dom Pedro mandou bloquear as tropas de Aviles e determinou que embarcassem para Lisboa, ordem que o general cumpriu no dia 15. Um mês mais tarde, no dia 5 de março, um novo esquadrão português, desta vez comandado por Francisco de Souza, apareceu na entrada da Baía de Guanabara, trazendo 1.200 soldados, destinados a substituir as forças do general Avilés. E uma vez mais, Dom Pedro se manteve inflexível. Os navios tentaram entrar na baía, mas não puderam atracar, ficando à pontaria dos canhões das fortalezas cariocas, e com suas tropas impedidas de desembarcar. Os oficiais só puderam ir à terra depois de jurar obediência ao príncipe, e os navios foram reabastecidos. E em 23 de março, zarparam novamente para Lisboa. O grande enfrentamento político entre portugueses e brasileiros aconteceu com uma tragédia familiar que abalou Pedro. Assustado com os rumores sobre o plano de sequestro de sua família, Pedro decidira proteger a família, enviando Leopoldina e os filhos pequenos para a Real Fazenda de Santa Cruz. Durante a viagem, João Carlos, de apenas 9 meses, frágil e doente, o herdeiro do trono, morreu no dia 4 de fevereiro, depois de 28 horas de seguidas convulsões. Ao dar a notícia a Dom Pedro, o mesmo demonstrava-se inconsolável. A divisão auxiliadora foi o que assassinou meu filho. E a partir daí, as relações entre brasileiros e portugueses azedaram de vez. Em Lisboa, os deputados brasileiros eram alvos de zombaria e eram vaiados nas ruas. Irritados com esse tratamento, Cipriano Barata escreveu na primeira sessão de 1822: "E que fazemos nós brasileiros? Nada mais nos resta, senão chamarmos Deus e a nação por testemunha, cobrirmos-nos de luto, pedir nossos passaportes e irmos defender nossa pátria." Com a expulsão do general Avilés e a proibição de desembarque das tropas de reforço enviado por Lisboa, o Rio de Janeiro e as regiões do Sul e Sudeste estavam livres de qualquer pressão. No dia 16 de janeiro, uma semana após o dia do fico, Dom Pedro organizou seu primeiro governo no Brasil, liderado pelo paulista José Bonifácio. Com uma série de decretos, restaurou a administração e, em maio, Dom Pedro aceitou o título de defensor perpétuo e protetor do Brasil. Habitantes deste vasto e poderoso império, está dado grande passo para a vossa independência. E felicidade, já sois um povo soberano. Este manifesto foi enviado aos diplomatas residentes no Rio de Janeiro, e José Bonifácio anunciou que o Brasil se considera tão livre quanto o Reino de Portugal, passando a proclamar solenemente a sua independência. E as cortes responderam no mesmo tom. Proibiram o embarque de armas e reforços para as províncias obedientes ao Rio de Janeiro e determinaram que Dom Pedro dissolvesse o novo governo. E foram essas ordens que Dom Pedro recebeu em mãos no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho de Ipiranga. Ao se aproximar do Riacho de Ipiranga, às 4h30 da tarde de 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. Em 1822, Pedro estava no alto da colina quando chegou a galope
vindo de São Paulo, Francisco de Castro Canto e Melo, amigo de Pedro, que ao se encontrar com a comitiva real, Melo trazia notícias inquietantes, mas sequer teve tempo de transmiti-las a Pedro, pois logo atrás dele chegaram 2 mensageiros da corte. Exaustos e sujos, Paulo Bregaro, oficial do Supremo Tribunal Militar, e o major Antônio Ramos Cordeiro tinham acabado de percorrer 500 quilômetros em 5 dias, sem dormir e descansar, pois traziam mensagens urgentes enviadas por Bonifácio Leopoldina. Os meses anteriores haviam sido uma grande tensão e confronto entre portugueses e brasileiros. Havia ressentimentos e desconfianças acumulados de todos os lados. Em Portugal, conspirava-se pelas cortes que o Brasil voltasse à condição de colônia, e em 1822, todo o esforço dos brasileiros estava concentrado em assegurar a autonomia e os benefícios já conquistados até então. E era por esta razão que as notícias recebidas por Pedro naquele 7 de setembro eram tão ruins. No dia 28 de agosto daquele mês, o navio Três Corações atracara no porto do Rio de Janeiro, trazendo as últimas novidades de Portugal, que eram papéis explosivos, que incluíam os decretos em que as cortes constituintes destituíam Dom Pedro do papel de príncipe regente e todas as decisões tomadas até então estavam anuladas. E a partir daquele momento, todos os seus ministros seriam nomeados em Portugal, e a sua autoridade não valeria mais nada no Brasil, com todas as províncias passando a reportar-se diretamente a Lisboa. A correspondência entregue pelos 2 mensageiros a Pedro refletia naquele momento o máximo de confronto entre Brasil e Portugal. Uma carta da princesa Leopoldina recomendava ao marido que ouvisse com atenção os conselhos de José Bonifácio. A mensagem do ministro dizia que informações vindas de Lisboa davam conta do embarque de 7.000 soldados, que somados aos 600 que já tinham chegado na Bahia, iriam tentar atacar o Rio de Janeiro e esmagar os partidários da independência. E diante disto, Bonifácio afirmou que só haveria 2 caminhos para Pedro. O primeiro seria partir imediatamente para Portugal e lá ficar prisioneiro das cortes, condição na qual seu pai Dom João já estava, e o segundo era ficar e proclamar a independência do Brasil, fazendo-se seu imperador ou rei. Senhor, o dado está lançado, e de Portugal não temos a esperar senão a escravidão e horrores. 4 anos mais tarde, um depoimento por escrito registrou o que havia testemunhado a seguir. Honre pelo meu Deus! Juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis, amarrotando-os, pisou-os e deixou-os na relva. Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse: E agora, Padre Belchior? Eu respondi prontamente: Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes, e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho, senão a independência e separação. Dom Pedro caminhou alguns passos silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro Bregaro, Carlota e outros em direção aos animais. De repente, estacou já no meio da estrada, dizendo-me: Padre, eles o querem. Eles terão a sua conta. As cortes me perseguem. Chamam-me com desprezo de rapazinho brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal. É tempo. Independência ou morte. E as notícias dos extraordinários acontecimentos daquela tarde, às margens do Ipiranga, se espalharam rapidamente. Outra testemunha, porém logo após Pedro descer da colina com o padre, é o depoimento do coronel. Diante da guarda, estacou o seu animal e de espada desembainhada, bradou: Amigos, estão para sempre quebrados os laços que nos ligam ao governo português. E quanto aos topos daquela nação, convido-os a fazer assim. E viva o Brasil,
livre e independente. Será a nossa divisa de hora em diante. Independência ou morte. E a partir daí, iniciariam-se uma série de confrontos que definiriam a independência e soberania do Brasil contra Portugal.